Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste, eu sou o professor Mateus Andona, e nós estamos numa das parashiot mais esperadas e aguardadas por nós, porque é como se fosse o desfecho da história, da trajetória de Jacó. Jacó, ele prepara o caminho para Yosef, para José, porque a vida dele é uma verdadeira novela, né? A vida dele, diferente do seu pai Isaac, é cheio de aventura, é cheio de viagens, é cheio de eventos que vão marcar o caráter e a identidade do patriarca Jacó. Nós vemos ali ao longo da sua trajetória, já começa no ventre, né? No ventre de sua mãe, Rebeca pergunta ao Senhor, por que está acontecendo isso comigo aqui dentro? Se for continuar assim, eu não entender, prefiro não viver. E aí o Eterno revela para ela, falou, olha, 2 nações estão no teu ventre. E já começa a revelar para a Rebeca o que haveria de acontecer com aqueles 2 rebentos, aqueles 2 varões que ela aguardava. E eles nascem então, e nós vemos ali, né, a questão de Jacó pegando no calcanhar de seu irmão, e os rabinos ilustram isso aí, como mostrando a importância de Esaú, de Esav, na história de Jacó. Nós não podemos menosprezar a importância de Esaú em toda a formação da história de Israel. Sim, ele é tido como o irmão distante, né, dos caminhos eternos, mas ele tem um papel profético que você precisa entender comigo nessa manhã. Ele tem um papel fundamental para você entender a redenção de Israel, está em Esaú. E os rabinos sabem disso. Esaú tem muita importância na tradição e na lei oral. Eu vou explicar a você hoje de manhã por quê. Você tem que entender que a reconciliação entre Esaú e Jacó é algo profético, é algo que não está preso à época onde esse fato ocorreu. A reconciliação entre Esaú e Jacó está acontecendo nos dias de hoje. O universo luta para que esses 2 irmãos possam se reconciliar novamente. É isso que eu quero que você entenda. Esse é o aspecto profético da Torá. A Torá é um livro profético, ela aponta para o futuro. Deus revela, através de mistérios, aquilo que está para acontecer. E é isso que você tem que, com esses olhos, você tem que ler a história de Esaú e Jacó. Então, acompanhe comigo aqui esse estudo. O título da paraxá de hoje é Vaishlar, que é a paraxá lá de Gênesis 32, verso 3 a 36, 43, com Haftará de Obadias e Brit Hadashá de Matitiahu, Mateus capítulo 26. Então preste muita atenção, dê uma olhada aqui, pode acompanhar lá, olha. Introdução, os sábios de Israel afirmam que antes do Eterno criar o nosso mundo, Deus criou um estado de existência anterior, chamado de Tohu. Por que eu tenho que te falar isso? Para você entender quem é Esaú e quem é Jacó. Para você entender o que cada um dos irmãos representa. Tem que ir lá no início. Deus criou um estado pré-existente, uma realidade pré-existente chamada de Tohu. Mas o que aconteceu? Leia aqui comigo. Tohu se tornou caótico. Por quê? Porque muita luz e poder foram revelados para essa primeira criação, para esses recipientes que se tornaram incapazes de conter e delimitar e focar essa luz. Assim, o Eterno cria o nosso mundo, chamado de Tikkun, conserto, onde, como que seria agora a realidade do Tikkun? Diferente do Tohu, no Tikkun, uma luz mais confinada seria emanada em recipientes, chamado em hebraico de Kelim, em recipientes mais elaborados, mais trabalhados, como por exemplo, o homem. O homem foi a coroa da criação de Deus, um recipiente capaz de conter, receber, entender, se relacionar com a luz de Deus. A primeira criação que Deus cria não teve essa capacidade, por isso que ela foi destruída. A criação Tikkun, é o que você lê em Gênesis capítulo 1, aquilo é o Tikkun, ela foi construída sobre as ruínas do Tohu. Essa primeira criação eram recipientes fracos, a criação, ela foi feita de uma forma que não conseguiu se relacionar com a luz de Deus. E a forma que Deus se relacionou com esse primeiro mundo foi muito forte. Deus se revela de forma plena
nessa primeira criação? Os recipientes não comportam. Aí Deus cria o mundo de Tikkun, reorganizando. Eu vou reorganizar o mundo, fazendo recipientes ali que possam comportar a minha luz. E Deus também escolhe não se revelar tanto assim igual antes. Vocês sabiam disso? É o que o judaísmo chama de tzimtzum. Tzimtzum é quando Deus se refugia, Deus ele meio que diminui a sua luz para poder se revelar com o homem. Para quê? Para que o homem possa se relacionar com essa luz. É um confinamento do eterno para poder se relacionar com você. Chama tzimtzum em hebraico, é um conceito muito estudado. E é isso que Deus usa para criar lá a segunda criação chamada de Tikkun. A criação Tikkun que você lê em Gênesis capítulo 1, ela é feita sob os escombros da criação Tohu. E tanto é que nós achamos vestígios da criação Tohu. Você acha os dinossauros, você consegue achar aspectos de vegetação que não pertenceram à nossa era. Você consegue achar fósseis que não pertenceram à nossa era, que não pertenceram à criação de Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, os dinossauros não são criados, já haviam sido criados. Essa forma de vida já existiu. Já estava extinta quando Deus começa a criar aqui em Gênesis 1, 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra, verso 2, e a terra tornou-se Tohu, caótica. Por que ela tornou? Por causa disso. Olha aqui que interessante. Eu não vou falar, eu já falei sobre isso no estudo que nós demos aqui sobre Gênesis, né, os mistérios da criação. Eu dei uma pincelada nisso aí. Não é o foco de hoje. Mas eu tenho que falar isso para você entender quem é Esaú e quem é Jacó. O que representa Esaú e o que representa Jacó. Então olha aqui de novo. Ó. O Tohu se tornou caótico porque muita luz e poder foram revelados a recipientes incapazes de conter a luz de Deus. Aí Deus cria então o Tikkun, onde uma luz mais confinada seria emanada em recipientes mais trabalhados, como o homem, né? Essa natureza que você tem hoje, os animais que nós temos hoje, fazem parte de uma criação nova. Segundo os rabinos, aqui está o segredo, pessoal. Segundo os rabinos, a grande redenção do mundo virá quando essas duas realidades, Tohu e Tikkun, forem o quê? Reconciliadas. Como? Nós precisamos ter o grande poder e luz de Deus que Deus mostrava nessa realidade chamada de Tohu, associada aos recipientes trabalhados capazes de conter e absorver essa luz. Então você tem que ter o poder que Deus revelava lá no Tohu com o aprimoramento da criação no Tikkun. Se você conseguir juntar os dois, você vai ter a grande redenção universal. Então os rabinos anseiam pelo dia onde o Mashiach trará a união dessas duas realidades. O que eu quero dizer? Uma época onde Deus se revelava abertamente assim a criação de uma forma sem barreira, sem filtro, que é o que nós aguardamos, mas também temos que ter o quê? Homens criados à imagem e semelhança de Deus, capazes de se relacionar com essa luz, com esse poder. Então é a união dos dois mundos, é a união do Tohu e a união do Tikkun. Quando isso acontecer, vai haver a grande redenção que nós tantos aguardamos. Tendo dado essa introdução, vamos entrar na história de hoje. Gênesis 32, olha aqui. Para os rabinos, Jacó simboliza o mundo Tikkun, enquanto Esav, que eu vou usar o nome dele hebraico, Esaú, simboliza o mundo Tohu. Ok? Muita força, muito poder, mas sem controle. Tohu. Jacó, pouca força, mas controle, mais aprimorado. Jacó, Tikkun, Esav, Tohu. Jacó simboliza o povo judeu, uma forma mais aprimorada de Deus se relacionar com a humanidade. Já Esaú simboliza as nações que não souberam lidar com a soberania e o poder de Deus. Essa divisão do universo que ocorreu lá atrás, ela continua se repetindo ao longo da história do homem. Deus se relacionava até o evento da Torre de Babel, Deus se relacionava com a humanidade de uma outra forma. Você não tinha um povo escolhido, você não tinha uma Torá materializada dada a um povo, você tinha o quê?
você tinha representantes de Deus na terra. Esses representantes ensinavam a lei de Deus para os homens. Os homens tinham uma língua só. Os homens eram superpoderosos. Viviam quase milênios. Eram extremamente inteligentes. Era uma outra geração que você não faz ideia do poder dessa geração. Era como se fosse o Tohu. Muita força, muita presença de Deus, mas faltou o que para essa geração? Faltou o que para a geração do dilúvio? Faltou o que, pessoal? Controle. Faltou controle. E aí o que Deus fez com essa geração Tohu? Exclui-a no dilúvio. E o que surge? Depois do dilúvio, vem ali os povos. Aí o povo se ajunta, criando a Torre de Babel. Olha só, geração Tohu. Muito poder. O que Deus faz então, lá em Babel? Eu vou dividir esse poder do homem. Uma linguagem só é muito poder. Todos me conhecem. Vou acabar com isso. Vou dar ao homem a idolatria. Antes não tinha idolatria no mundo. A partir de Babel, Deus fala que permite ao homem o quê? Adorar pedra, pau, sol, a lua, a estrela. O Eterno concede a idolatria como punição ao homem. Não fui eu que disse isso. Deus fala isso com Moisés lá em Deuteronômio. A idolatria foi dada como uma punição. Como Deus falou assim, eles se colocaram contra a autoridade de Deus, se colocaram em rebeldia contra o mandamento maior de Deus para Adão, que foi qual? Crescei, multiplicai e enchei toda a terra. O que eles fizeram em Babel? Vamos fazer uma torre aqui para que não sejamos o quê? Espalhados. Rebeldia contra a autoridade de Deus. Deus os puniu. Não querem lidar mais comigo? Não. Vão lidar com os meus secretários. Em outras palavras, foi isso que Deus permitiu. Não querem mais relacionar comigo? Não. Então vão lidar agora com os meus secretários, com a minha criação. E aí entra a idolatria no mundo, entra a rebeldia no mundo, ao mundo Tohu. Muito poder, pouco controle. Qual que é a solução de Deus? Criar o mundo Tikkun. Qual é o mundo Tikkun? Confinamento. Então, ao invés de trabalhar com a humanidade inteira, eu vou escolher um povo. Tikkun. Eu me reduzo, Tikkun. E eu vou me revelar a este povo, e este povo vai revelar a minha glória para toda a humanidade. Este povo vai agregar as nações de volta para mim. Tikkun. Este povo vai agregar as nações de volta para mim. Tohu, Tikkun. Essa realidade se repete. Olha só. Em muitos círculos judaicos, os rabinos afirmam que Esaú representa Yeshua. Esaú é uma alegoria a Yeshua. Edom significa o sistema religioso de Roma e os seus descendentes. Eu estou falando aqui dos círculos judaicos. Os rabinos, desde os dias de Yeshua, identificam Yeshua como Esaú. E Edom, o reino de Esaú, como Roma. Ok? E os seus descendentes, né? Porque Roma tem muitos filhos, você sabe, né? Tem filhos que se dizem rebeldes. Já viu aquele filho rebelde que quer sair de casa? Eu quero sair de casa, eu quero ter a minha própria vida, vocês não sabem me criar, vocês não sabem de nada, mas continua recebendo o salário do pai. A mesada está lá na conta dele todo mês. Roma tem muitos filhos assim, pseudo-rebeldes. Vamos sair, vamos mudar tudo, vamos fazer, mas continua bebendo o quê? O cordão umbilical, as doutrinas básicas, primordiais, continuam vindo de Roma. Então os rabinos falam que Roma tem filhas, ok? E eles chamam de Roma e suas filhas Edom. E eu quero dizer para você que tem um grande mistério nessa analogia entre Esaú e Yeshua. A começar pelo nome dos dois. Olha aqui por que Yeshua é tido como Esaú na tradição oral judaica. Principalmente no Talmud. Está vendo aqui, à direita é o nome Yeshua. Yud Shin Vav Ain. Olha o nome Esaú aqui à esquerda. Ain Shin Vav. É o mesmo nome. É só reagrupar as letras. Se você reagrupar as letras, olha aqui. Você tem Yeshua vira Esaú, Esaú vira Yeshua. A diferença é só o Yud, que é a partícula divina, né? É a letra que indica a partícula divina que os rabinos falam. Isso aqui tem mistério demais, pessoal.
Eu acho que nem quando os rabinos criaram essa analogia, eles entenderam a profundidade que eles fizeram com essa analogia. É fantástico. Muitos podem achar que foi por motivo para denegrir. Não, vamos denegrir o Yeshua. Muitos podem achar que foi circunstancial. Eles não podiam falar de Yeshua na Idade Média, porque seriam perseguidos pelos cristãos. Aí o que eles fizeram? Usaram nomes, códigos, né? Ao invés de falar Yeshua, Jesus, vamos falar Edom. Os cristãos não vão saber de que nós estamos falando. Vamos falar Esaú. Ao invés de falar do sistema romano, vamos falar Edom. Vamos chamar de Edom o sistema do cristianismo. Vamos chamar de Esaú o Jesus deles, para que não sejamos o quê? Perseguidos. E funcionou. Tem diálogos e diálogos lá, discussões, mais discussões sobre Esaú e sobre Edom. Mas na verdade os rabinos estavam falando de quem? De Yeshua e de Roma. Sim, há esse aspecto prático que ocorreu, mas o aspecto profético é muito maior. Os rabinos não tinham consciência do que eles estavam fazendo, quando criaram esse tipo de analogia. Olha aqui, mais intrigante ainda, pessoal, é o conceito presente nos círculos judaicos até os dias de hoje, que a redenção do mundo e a redenção de Israel depende da reconciliação dos dois irmãos. Os rabinos atestam isso, que a redenção de Israel, a redenção do mundo vai começar quando os irmãos se reconciliarem. Olha que coisa mais interessantíssima. Jacó representando Israel. Esaú representando quem? Yeshua. Em muitos círculos. Jacó, lá em Harã, onde ele foi lá trabalhar para o Labão, Jacó em Harã simboliza a Galut, que é a diáspora do povo de Israel. E qual que era o desejo no coração de Jacó? Jacó queria ficar morando lá para sempre? Queria ficar morando sendo perseguido pelos filhos de Labão, sendo enganado por Labão? O que estava no coração dele? As palavras que Deus disse para ele lá em Betel. Que Deus prometeu que ele voltaria para ali, a sua descendência habitaria naquele local. E ele seria bênção para todo mundo. O coração de Jacó não estava na diáspora, o coração de Jacó estava em Canaã, em Eretz Israel. E para lá ele queria voltar. Olha, a promessa divina é de restauração e retorno do povo à terra de Canaã, a terra da herança. Jacó sabe que precisa voltar, só que tem um porém. Quem que está lá em Canaã esperando por ele? Quem que está lá aguardando pelo retorno dele? Esaú, pessoal. Esaú, pessoal. Edom, pessoal. O judeu sabe que precisa entrar na herança de Deus. O judeu sabe que precisa trazer o Tikkun Olam, a realidade do Tikkun Olam para esse mundo. Mas tem um problema, tem um porém. Cristianismo. Edom. Edom foi contra o nosso povo. Edom nos perseguiu. Edom fez decretos contra nós. Edom cunhou as doutrinas que gerou o nosso extermínio no século XIX, no século XX, no século XVI, XVII, XVIII, com a Inquisição, no século XX, com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com o Shoah. Edom cunha essas doutrinas. Então, Jacó tem medo de Edom, Jacó tem medo de Esaú. Ele sabe que ele tem que voltar, mas ele vai ter que lidar de alguma forma com Esaú. Ô pessoal, no coração de cada líder judeu tem a mesma angústia até os dias de hoje. Nós vamos ter que lidar com o cristianismo de alguma forma. Porque eles não são muçulmanos, eles não defendem a adoração de um Deus estranho, eles atestam adorar o nosso Deus, eles possuem a nossa Bíblia, muitos deles dizem ter uma identificação com Israel, com o povo judeu, e é um contingente de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo.
nós vamos ter que lidar com isso de alguma forma. Eu não vou fingir, eu não posso continuar fingindo que não existe. Eles ajudaram a criação do Estado moderno de Israel. Lord Balfour era um cristão, era evangélico. A rainha da Inglaterra, um país protestante, anglicano, favoreceu a criação do Estado judaico em 1917. Em 48, houve a aprovação de nações consideradas cristãs para a criação do Estado de Israel, incluindo o voto Minerva do presidente da ONU, do Conselho da ONU na época, que era o Oswaldo Aranha, secretário-geral. Que dizem aí que nem foi tanto assim não, mas o fato é que ele deu o voto e ele participou, mesmo ele não entendendo o que ele estava fazendo. Né? Dizem que ele era meio fantoche do Getúlio. Pode até ser, mas Deus o usou para ele poder trazer à existência ali o Estado judaico, de alguma forma. Então não pode continuar a viver, Israel não pode continuar funcionando desprezando o mundo cristão. Vai ter que lidar com isso de alguma forma. Vai ter que lidar com esse Yeshua de alguma forma. Israel vai ter que lidar com esse Jesus de alguma forma. Mesma angústia que Jacó tem. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir para Canaã, mas eu tenho que lidar com meu irmão. Vai precisar de existir um milagre no meu irmão. Jacó pensava assim, o meu irmão tem que mudar. Meu irmão tem que ficar mais parecido comigo. Precisa de um milagre para o meu irmão. Para podermos o quê? Nos unir de novo. Jacó tinha esse entendimento. Da mesma forma que Israel tem esse entendimento hoje. É impossível, Mateus. Olha a doutrina deles, Mateus. Olha o histórico deles, Mateus. Eu tenho amigos judeus que me falam isso. Mateus, é impossível. O que vocês lutam, essa luta suas é uma luta perdida. Como é que você vai conseguir trazer esses dois mundos, Mateus? Tem um abismo que nos separa, doutrinário, histórico. A mesma angústia ocorre até os dias de hoje, pessoal. Apesar de tentar restaurar o seu relacionamento com presentes, Jacó sabe que precisa de um milagre, pessoal. E de um milagre em Esaú. Pessoal, Jacó sabe que para tomar posse da herança de Canaã, ele vai ter que se reconciliar com seu irmão. Da mesma forma, Israel sabe que para tomar posse da herança que Deus deu a Abraão, ao nosso povo, de ser bênção para as famílias da terra, luz para as nações, Israel vai ter que lidar com Edom, vai ter que lidar com Esaú, vai ter que lidar com o cristianismo de alguma forma. Israel de hoje não entra na sua herança se não se reconciliar com Esaú. E aqui, lembra que eu comecei citando que Esaú é também uma alusão a quem? A Yeshua? E esse Yeshua é ou não é um camarada complicado na história de Israel? Ele é um camarada extremamente ambíguo. Israel meio que não sabe lidar com ele. Ele é tido como Deus dos cristãos, ele é tido como inimigo de Israel, mas se a gente lê a vida dele sem a história do cristianismo, vamos ver ali um judeu, um rabino, um revolucionário, um homem com milhares de seguidores em Israel, um homem que mudou a história, um homem que mudou a contagem dos tempos. Não pode desprezar um homem desse. Você pode tentar fingir que ele não existe, você pode tentar colocar ele debaixo do tapete, mas é impossível. Nós vamos em Israel, e quando eu estou perto de tours, de caravanas judaicas, eu vejo o esforço que se faz, às vezes, para apagar Jesus de Israel. O camarada quer visitar Israel, não quer tocar o nome de Yeshua, no nome de Yeshua. É aquilo que Yeshua falou para os discípulos. Se eles se calarem, manda eles se calarem, estão falando demais a seu respeito aí, não é politicamente correto. O que Yeshua fala? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Você vai em Israel hoje, as pedras estão clamando, falando da história de Yeshua. Cada lugar, cada monte, cada pedra, cada prédio, cada muro, conta a história do Filho de Deus. Não pode calar. É impossível, então tem que lidar com o problema. Israel sabe que para ser bênção para o mundo, como Deus nos deu a promessa, nós temos que lidar com Esaú.
Nós vamos ter que desvendar esse Esaú aí. Quem é esse Esaú? Quem é esse Yeshua? Quem é esse Jesus do cristianismo? Quem é esse camarada? Como é que eu vou me reconciliar com ele? Tem que ter um milagre. Jacó acreditava. Hoje se acredita isso. Mas o grande milagre que Jacó achava que ia acontecer com Esaú, acontece com ele, meu amigo. O negócio estava com ele. Ele teve que ser transformado para poder o quê? Se reconciliar com Esaú. Olha aqui o texto. Jacó sai de Harã. Jacó está no caminho rumo a Canaã. E aí Deus manda para ele o quê? Depois que ele se reconcilia com Labão, não é, pessoal? Aqui, ó. Isso é uma tática judaica. Você tem que aprender a lidar com gente ruim. Você tem que aprender a lidar com gente enrolada. Sabia? Você tem que ter uma sabedoria. Jacó não declara guerra para Labão, não. Jacó vai tratando ele aqui o quê? Ó, ó. Com você eu quero paz. Com você eu quero paz. Tem que aprender com os sábios de Israel a lidar com gente problemática. Aí às vezes você declara guerra, você abre o peito para enfrentar uma pessoa dessa, você vai ter falta de paz o resto da vida. Tem que ter mais sabedoria. Jacó lida com ele ali, não, mas você foi embora lá de casa, mas eu tinha medo que você não ia. Não, nem era tanto não. Ele queria ir embora mesmo. Entendeu? Tem que saber lidar. E aí Deus manda o quê? Anjos para confortarem Jacó e falar, meu amigo, é isso mesmo, Jacó, segue esse caminho, esse é o propósito de Deus para a sua vida, vai firme. Deus manda anjos para confortarem Jacó. E o que ele faz com esses anjos? O que ele faz com os anjos? Você sabe? Quando ele está chegando em Canaã, ele fala assim, peraí, esses anjos aqui, ninguém melhor do que eles, para poder ir lá espionar o meu irmão. Aí ele manda os anjos que Deus enviou para confortá-lo, ele manda os anjos para verem se o irmão estava lá, se o irmão tinha mudado, né, gente? Lembra do milagre que eu disse que Jacó esperava que ocorresse em Esaú? Manda os anjos lá. Os anjos não estariam a serviço dele? Então ele manda anjos aqui, ó. É a paraxá de hoje. Gênesis 32, 3. Então Jacó enviou anjos, Melachim. Por que lá no verso... Por que no verso 1 está anjos, na sua Bíblia, e no verso 3 está mensageiros? A palavra em hebraico é a mesma, Melachim. Os anjos que ele recebe, ele envia e fala assim, ó, agora vocês vão lá apaziguar o meu irmão. Preparar, porque o camarada é perturbado. Me jurou de morte. Esaú jurou Jacó de morte. E vai lá, porque eu o temo. E aí os anjos voltam e dão para ele a pior notícia que uma pessoa podia ter. Os anjos voltam no verso 4, olha no verso 4. Jacó dá a orientação, ó, é um negócio seguinte, vocês são anjos de Deus, mas vocês vão aprender comigo agora. Não pode chegar lá assustando meu irmão. Tem que fazer o quê? A cama. Olha aí, ó o jeito de lidar com gente perturbada. Pode chegar lá de peito aberto. Tem que amaciar o camarada. É um boi bravo. Tem que amaciar. Um cavalo selvagem. Tem que amaciá-lo. E como é que vocês vão fazer? Vocês vão chegar lá e falar assim com ele. Teu servo Jacó manda dizer. Teu servo, Avderá. Teu servo, olha isso. Teu servo manda dizer. Fui peregrino lá com Labão. Eu tenho jumento, tenho boi, rebanho, servos e servas. Mando comunicá-la a meu senhor para lograr o quê? Para achar graça aos teus olhos, senhor Esaú. Chama Esaú de Adoni, meu senhor. Aí ele pensou, né? Isso aí vai apaziguar qualquer espírito caliente. E aí os anjos voltaram os anjos da Jacó e disseram, ó, verso 6, fomos a teu irmão Esaú. E ele está vindo também de encontro a você com 400 homens. Então Jacó teve medo, ele teve medo. E se perturbou.
Aí começou a planejar, né? Peraí, se ele vier me atacar, eu vou dividir as minhas famílias, vou dividir o rebanho, para ele não atacar, não destruir tudo. Pelo menos alguém se salva. E ele começou a fazer estratégia, e aí ele ora ao Senhor. Ele ora a Deus, e ele relembra a Deus as promessas que Deus fez a ele. Senhor, foi o Senhor mesmo que me disse que eu voltaria para cá, que a minha descendência seria como a areia do mar, da praia, as estrelas do céu. O Senhor mesmo me disse isso. E eu, Senhor, olha aqui, hein, olha aqui como é que ele começa a sua transformação aqui, ó, a oração dele no verso 10 do capítulo 32. Eu sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que o Senhor tem usado para com teu servo. Reconheceu a mão de Deus sobre ele, o sucesso dele vinha de Deus. Ele falou, eu sou indigno, hoje eu sou rico, tenho sucesso, tenho poder, mas sou indigno, não merecia nada do que ocorreu comigo. Tudo é fruto da tua bondade para comigo. Livra-me, pois, das mãos do meu irmão, porque eu tenho medo dele, para que não venha ele a me matar, e as mães e os meninos, ou seja, matando o plano de Deus. E o Senhor mesmo disse, certamente eu te farei bem, e vou te dar a descendência como a areia do mar, que pela multidão não pode se contar. E aí ele começa, pessoal, divide o rebanho, ele chega no Iaboque, né, que é esse ribeiro, chama Jaboque, que é um negócio que simboliza meio escassez, é um filetinho de água. E aí o que ele faz? Ele divide as famílias, os meninos, as duas esposas, ele divide em grupos, divide o rebanho em grupos, e de noite ele passa todo mundo, só que ele não vai. Quando o pessoal vai ver, ele está lá atrás, ele não passou o ribeiro, porque diz que ele lutava com um homem. A Torá não fala quem era esse homem, e nem dá muita explicação, fala que ele não veio, ficou lá lutando com um homem. Cadê o Jacó? Cadê o Jacó? Já viu isso? Você está andando com a turma, aí você começa a contar, 1, 2, 3, cadê fulano? Ficou para trás. Quando viram, está lá o Jacó lutando com o homem. A grande transformação que ele aguardava em Esaú começou a ocorrer com ele. Leia aqui. Isso aqui é o verso 23 do capítulo 32 de Gênesis. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, a família, né, o grupo. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficou ele só. Não tinha ninguém. Aí ele ficou só. Não tinha servo, não tinha amigo, não tinha ajuda. Estava só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este homem que não podia vencer, que não podia ficar livre de Jacó, o que o homem fez? Deu um golpe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com esse homem. E o homem disse para Jacó, envia-me, ou despeça-me, no original está, envia-me. O pensamento que eu tenho quando leio o texto em hebraico é como se o homem estivesse falando com ele, faça comigo o que você fez com os outros anjos que você recebeu. Não é isso mesmo que você quer fazer? Você não enviou lá para poder apaziguar o irmão, você vai fazer isso comigo também? Envia-me então. Vai lá, me envia. Deixa-me ir. Deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Aqui, ó. Que luta era essa? Por que lutavam? Você sabe? Qual é o motivo da luta? Quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ler já entendeu. O que está acontecendo nessa luta? A luta ocorreu porque Jacó viu alguém, Jacó teve a revelação dessa pessoa, Jacó quis reconciliar, quis que a pessoa o abençoasse, e a pessoa o quê? Queria ir embora, a pessoa não queria parar ali para poder.
E aí dá aquele golpe final e ele fala, agora eu tenho que ir. Ele fala, por favor, não vou deixar ir enquanto você não me abençoar. E agarrou aquele homem. Quem era a pessoa que tanto Jacó queria reconciliar com? Quem era na história? Quem era? Não, na história. Pensa isso. Não, o texto não está falando que é Yeshua. O texto fala que era quem que ele queria reconciliar. Quem que ele orava? Estou com medo dele. Ah, então fica com isso em mente. Gente, esse encontro é extremamente enigmático. E os rabinos entenderam. Que homem era esse? Que desejo que ele tinha de, não vai embora, me abençoa primeiro. Perguntou-lhe, pois, o homem, né? Como é que você se chama? Claro que o homem sabia quem ele era. Mas é aquela pergunta, né? Uma pergunta retórica. Como é que você chama mesmo? Ah, meu nome é Yaakov. Yaakov é o quê? Vem de calcanhar, não é? A própria Torá dá a explicação do nome dele. É aquele que maneja, né? Tem um sentido em hebraico de engano. Entendeu? Tem um sentido em hebraico também de secundário, aquele que vem depois. Ekev, em hebraico, é pois, por quê? É aquele que vem secundário. Tem uma analogia também com engano. Tem. Isaú fala isso, né? Quando rouba ali o direito da primogenitura, o que Isaú fala? Não é à toa que o nome dele é Jacó. Então, está explicado pelo próprio irmão. A origem do nome. Uma das vertentes, né? Uma das explicações. Mas volta aqui. Aí ele responde, Yaakov é meu nome. Então o homem responde, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Ki sarita im Elohim veim anashim vetuhal. Traduzindo, pois você foi capaz de, sarita, persistir com Deus e com os homens. Você vai se chamar Israel. Dizem os rabinos que também pode ser a junção de duas palavras. Yashar, El. Israel, Yashar, El. O que é Yashar? Direto. El, Deus. Aquele que é direto a Deus agora. Mas enfim. Tornou Jacó e falou para ele, por favor, você agora tem que falar o seu nome para mim. Qual foi a resposta do homem? Falar o meu nome? Por que você quer saber o meu nome? É como se o homem estivesse falando, você não sabe quem eu sou? Você está aqui comigo e não sabe quem eu sou? É aquela pessoa que você acha que você não conhece, mas você conhece, já viu? A situação aqui no hebraico, a gente perde na tradução, mas no hebraico a situação é, esqueceu o meu nome, não sabe quem eu sou? Estou aqui com você lutando a noite inteira, você não sabe quem eu sou? É aquela pessoa que você conhece, mas acha que não conhece. E a pessoa fala, você não conhece meu nome, você não sabe quem eu sou? Entendeu? A palavra é essa, no hebraico. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Houve ali uma espécie de reconciliação, pessoal. Houve ali uma espécie de reconciliação. Agora analisa comigo esse encontro. Esse encontro é o ápice. É aquilo que Jacó precisava para poder o quê? Entrar em Canaã de novo. O que ele mais precisava para entrar em Canaã? Lidar com o irmão. Esse encontro fechou o que Jacó precisava resolver, que era o conflito com Esaú. Vocês estão entendendo? O encontro com esse homem lida com a questão da reconciliação com Esaú. E nada mais. Por isso que ele fica brigando com o homem, porque eu tenho que me reconciliar com você. Eu não vou conseguir tomar posse de Canaã se você não me aceitar novamente, se eu não relacionar com você de novo. Agora, olha que interessante. Este é um momento extremamente enigmático. Este encontro com o homem muda a natureza de Jacó e faz com que Jacó esteja apto a receber finalmente a bênção do seu pai. A bênção que ele recebeu lá atrás era a bênção de quem?
de Esaú. Não era a bênção para ele. Jacó recebe a bênção de Esaú. Mas só nesse momento, quando esse homem o abençoa, é só aí que ele agora sim, eu posso receber a bênção do meu irmão Esaú. Agora sim, meu irmão me abençoou. Gente, abre a cabeça um pouquinho. Agora sim, meu irmão me abençoou. Agora sim eu tenho paz com ele. Quem era esse homem, pessoal? Deixa o próprio Jacó responder. Olha aqui. É a identidade do homem que foi revelada para Jacó, a fonte da bênção. A bênção se encontrou na revelação de quem era esse homem. Alguém que ele julgava não conhecer o nome, mas que sabia quem era. O homem relembra ele, você sabe quem eu sou, por que você está perguntando meu nome? Vamos lá descobrir? Olha aqui para a tela. Quem Jacó afirma ser o homem que o abençoou? Vamos ver o que Jacó fala. Tem 2 relatos que ele fala desse homem, ok? Um é o que ele fala logo depois que o homem vai embora. O que ele diz? O que ele diz? Aquele lugar chamou Yaakov Peniel, pois disse, vi Elohim panim al panim, face a face, e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol nesse momento. Isso aqui é importante demais, pessoal. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel. Então, quando ele teve esse encontro face a face com aquele homem que ele chama de Deus, naquele momento nasce-lhe, e aqui não fala, o sol nasceu, fala, o sol nasceu para ele. É algo aí, pessoal. Quando ele atravessava Peniel, mas o quê? Mas ele mancava de uma perna. Esse é um relato. Quando ele atravessa Peniel, nasce-lhe o sol. Qual o outro texto? Ou quem na Bíblia é associado ao sol, à bênção, ao poder, à luz do sol? O Messias. O Messias é chamado de sol da justiça, pessoal. Lá em Malaquias 4:2. Olha que interessante. Ele tem um encontro ali que ele chama que viu Deus face a face. E no momento que ele estava atravessando aquele momento, aquele local, nasceu-lhe o sol. Ou seja, ele teve uma revelação. Revelação de quem? Do sol da justiça. Shemesh Tzedakah. Sol da justiça. De onde vem essa expressão? Malaquias capítulo 4, verso 2. Virá o sol da justiça trazendo o quê? Cura, salvação nas suas asas, no seu talite. Ali o original fala que na fei nas suas asas, que a palavra em hebraico para ponta do talite é kanaf, que é asa. Tá bom? Asa em hebraico a gente usa para isso aqui, ó. Onde a gente amarra o quê? O judeu amarra o quê na asa? O tzitzit, ok? Então Malaquias 4:2 diz, o Messias vai vir como o sol da justiça. Ou seja, o que é o sol? Ele não chega iluminando tudo? Esse sol vai iluminar tudo com a justiça de Deus, e ele vai trazer cura nas suas asas. Por isso que nos dias de Yeshua, quando o camarada queria saber se aquele indivíduo lá era o Messias ou não, o que eles faziam para testar? Puxava o tzitzit do Yeshua. Quem puxasse o tzitzit e fosse curado, bateu com a profecia de Malaquias 4, é o Messias. Porque ele traria cura no seu talite. Eu achei que fosse só a mulher com fluxo de sangue que foi curada. Final de Mateus capítulo 14, se eu não me engano. Muitas pessoas que tocaram-lhe as orlas das vestes eram curadas. Então tem que entender, Jacó teve a revelação desse sol da justiça em Peniel. Mas espera aí, mas tem mais um relato. Até aí você fala assim,
Então ele teve contato com Deus. Então, tá, Mateus, então foi o Messias. De uma forma foi o Messias. Mas espera aí, ele fala uma outra coisa sobre esse homem. Quando ele está conversando com quem? Com Esaú. Esaú vem para ele, e o que ele diz para Esaú? Quando Esaú fala, não quero o teu presente, ele fala assim, não, eu insisto, sabe por quê? Não recuse, Esaú, porque se eu achei graça aos teus olhos, peço que aceite o meu presente, porque vi a tua face como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e você se agradou de mim. Como que ele podia saber, de longe, que Esaú havia se agradado dele? Ele não está se referindo aqui ao encontro com Esaú, ele está se referindo aqui à luta que teve lá em Jaboque. Ele lutou com Esaú. E ele lutou com Deus. Isso é tão enigmático que os rabinos falam, se você ler qualquer comentário judaico, eles vão falar assim, não, Jacó lutou lá no ribeiro, foi com o espírito de Esaú. Foi com o anjo de Esaú. Por que eles dizem isso? Por causa desse texto. Foi Esaú. Mas ao mesmo tempo não foi Esaú. Por quê? Porque ele diz, eu vi Deus face a face e minha alma foi salva. Eu vi tua face como Deus, Esaú. Não era você. Ô Esaú, era você e não era. Ô, gente, o que Jacó teve ali a revelação, gente? Por que precisava para Jacó ser Esaú, ter uma aparência de Esaú? Por isso que o homem fala, né? Por que está perguntando meu nome? E o abençoa. E Jacó menciona essa bênção para Esaú. Depois que ele chega para o Esaú, propriamente dito, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei como te explicar, mas profeticamente você apareceu para mim ali, e nós lutamos, e terminou a luta, e você me abençoou. Então eu sei que achei graça aos teus olhos, por isso aceita o meu presente. Deus já tinha revelado na luta que Esaú estava transformado, que ele poderia ir e se reconciliar com Esaú. Você entendeu o aspecto histórico, agora você vai entender o aspecto profético. O que isso significa? Jacó representa quem? Esaú representa quem? Yeshua. Com quem Jacó se reconciliou lá no Jaboque? Com Yeshua. E para Jacó foi alguém que ele não sabia quem era. Quando houver essa revelação nacional e corporativa de Yeshua em relação ao seu povo, vai existir o mesmo tipo de sentimento. Puxa vida, não sabíamos quem você era esse tempo todo. A gente sabe que tem que relacionar. E Yeshua representa uma luta para Israel ao longo de 2000 anos. Mas essa revelação será orquestrada por Deus. Jacó vai se reconciliar com Esaú no Jaboque. E essa reconciliação, pessoal, vai alterar a natureza de Jacó. Jacó teve a sua natureza alterada, ele entendeu quem era Esaú profeticamente. Sabe quem que Esaú representou para ele ali? O Messias. Para ele era Esaú. Ele fala, eu te vi, eu lutei com você, você me abençoou, você tem que aceitar esse presente. Eu sei que eu achei graça aos teus olhos. Mas simbolicamente era uma reconciliação de quem? De Isaac, do povo de Jacó, do povo de Israel, com o polêmico Jesus de Roma. Mas não foi Jesus, não foi. Ali foi o quê? Ali foi o verdadeiro Esaú. Ali foi uma reconciliação que Jacó tinha que ter com o seu irmão mais velho. Ele sai dali, e se você vê o trecho, agora, ao invés de mandar a família na frente, mandar o gado à frente, o que ele faz? Ele mesmo sai à frente, ele sai correndo para poder encontrar com Esaú. Ele sai à frente. Ele não tem mais medo. Ele sabe que ele achou favor. Ele sabe que ele foi reconciliado em espírito. Olha para mim, gente. Em espírito já houve a reconciliação. Agora ele chega para Esaú e fala, olha, eu sei que eu achei graça aos teus olhos, porque eu vi o seu rosto, e você era para mim como Deus. E me foi revelado o sol da justiça, minha alma foi salva, Esaú.
e houve uma reconciliação. Pessoal, vamos entender aqui para finalizar. Por isso, os rabinos afirmam que Jacó lutou com o espírito ou com o anjo de Esaú. Quem poderia ser esse que representa Esaú e ao mesmo tempo representa a Deus, pessoal? Quem poderia ser esse homem? Por isso os rabinos afirmam. Quem poderia ser? Quem é Esaú? Olha aqui, ó, de novo para você lembrar, olha lá. Quem é Esaú? Quem se revelou a Jacó? O que representa Esaú para Israel hoje, pessoal? Yeshua. E eu volto a falar, os rabinos estão certos. A redenção do mundo só virá quando Jacó se reconciliar com Esaú, quando Israel se reconciliar com o seu Messias. Porque aconteceu com Jacó a mesma coisa que acontece com Israel hoje em relação a Yeshua. Não achamos nele beleza alguma. Não achamos nele nada de especial. Nós o tínhamos como leproso. É o texto original de Isaías 53. Nós o tínhamos como leproso, desprezado. Por isso, que quando houver essa reconciliação, vai haver o quê? Pranto. Vai haver dor. Porque vai ser a frase que Jacó disse para Esaú. Para que está perguntando meu nome? O homem responde para Jacó. Israel vai perceber. Por que vai haver pranto? Ah, Mateus, isso aí você está sendo antissemita, falando que... Não, eu estou citando para você Zacarias. Estou citando para você Isaías, profetas que nós deveríamos estudar mais. Povo de Israel. Falam que o cristianismo tem um clipá, tem uma casca que o judeu não consegue enxergar. O judaísmo está cheio de clipá também. Cheio de clipot, de carcaças, de cascas que nos impedem de ver a palavra do Eterno da forma clara, simples, direta. Os profetas da antiguidade já atestavam, os rabinos da antiguidade já atestavam que Isaías 53 refere-se ao Messias. Sanhedrin, capítulo 98, Sanhedrin, capítulo 99, atesta claramente que o texto de Isaías fala sobre Inon. Inon é o Mashiach, considerado leproso. Em inglês nós chamamos de The Leopard Scholar, que é o erudito leproso. Ele é chamado em Isaías o erudito leproso. Os rabinos perguntam no Sanhedrin, quem é esse aí? Quem é esse? Esse é Inon, a quem nós tínhamos como leproso. E ele era o nosso Messias e nós não sabíamos. Quando houver essa revelação de Yeshua, quando essa luta de Esav e Yaakov chegar ao fim, Jacó vai olhar para Esav, e olha o que vai acontecer, Zacarias capítulo 12, verso 10, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, eu vou derramar o meu espírito de graça e de súplica, olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão por ele, como quem se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, e naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad, Rimon, no vale de Meguido. Vai haver pranto, pessoal. Vai haver redenção, mas vai haver pranto. Tá? A coxa vai estar machucada. Mas a herança vai ser conquistada. Israel vai tomar posse de Canaã. Porque vai se reconciliar com Esav. E foi o Esav que foi lá ter com ele no Jaboque. Da mesma forma, é o Yeshua que vai se revelar ao seu povo. Yeshua vai se revelar como Esav. Eu sou Esav, a quem vocês perseguem. E vai haver aquela reconciliação. E Esav vai abençoar o seu povo. Yeshua vai abençoar o seu povo. Aí ele volta. E quem representa o Esaú que ele encontra lá e abraça e ajoelha e tal, quem representa esse Esaú? O Esaú, Yeshua, foi quem lutou com ele lá no Jacó. E o Esaú que chega, propriamente dito, são as nações, pessoal. São as nações.
Se Israel não se reconciliar com o seu Messias, com Esaú, não vai conseguir se reconciliar com as nações. Não vai conseguir ser bênção para as nações. Olha aqui, e já encerramos então. Olha, Israel só poderá entrar na sua herança se primeiro se reconciliar com Yeshua. Não fui eu quem disse isso. Os rabinos atestam que a redenção do mundo só virá com a reconciliação de Esaú e Jacó. Será algo sobrenatural e doloroso ao mesmo tempo. Essa reconciliação se dará antes da reconciliação com a igreja. Esaú aí representa a igreja, o Esaú que vem depois. Representa a igreja. Você está entendendo, pessoal? Se o primeiro Esaú em espírito representa Yeshua, o segundo representa a igreja. É desse que Isaac tinha medo. Nos perseguiu no passado, fez isso contra mim, fez isso, me jurou de morte. Mas quando Jacó tem a natureza restaurada, quando ele se reconcilia ali com Yeshua, com Esaú espiritual, agora ele está preparado. Agora é ele quem corre de encontro à igreja. É ele quem vai de encontro à igreja. A igreja tem tido uma noção de quem é Israel da importância profética de Israel através de quem? Quem é que está aí na igreja e falando quem é Israel, o que é Israel, por que Israel? Quem é que está fazendo isso no mundo? Quem é que está fazendo isso? Jacó já reconciliado. O judeu messiânico, o judeu discípulo de Yeshua, que já se reconciliou com Yeshua, vai fazer o quê? Agora ele corre de encontro às nações. Agora ele pode. Agora eu tenho algo para levar às nações. Porque se eu não levar, se eu não tiver me reconciliado com Esaú, o que eu vou levar para as nações? Medo. Temor. Desconfiança. Mas se eu me reconcilio com o Mashiach antes, o que eu vou levar para eles? A minha herança. A minha herança é sua também, irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai. Essa herança é nossa. E aí ele chama as nações, ele chama a igreja. Agora sim, vai ser Israel reconciliado. O judeu messiânico, quem correrá de encontro a Esaú? A igreja. A igreja que por sua vez, a igreja que se reconcilia com Jacó, com Israel, não é, olha aqui, não é o Esaú do prato de lentilha. Ok, pessoal? Se o Jacó que se quer se reconciliar, o Jacó que se reconcilia, não é o Jacó Ekev, não é o Jacó usurpador. É o Jacó o quê? Reconciliado. Da mesma forma, o Esaú que vai se reconciliar, não é a igreja do prato de lentilha, não é a igreja do ódio, não é a igreja da substituição. Vai ser qual igreja? Vai ser a igreja que entrar no tabernáculo de Jacó, que admitir, meu irmão, foi dado a você sim a herança, e por causa de você, por sua causa, eu também posso fazer parte dessa herança. É esse Esaú que vai entrar, é esse Esaú que vai ser abençoado, é com esse Esaú que Israel se reconcilia. A igreja que se reconcilia com Israel não vai ser aquela que lhe jurou Israel de morte, olha aí. Não vai ser aquela que se julgou superior a ele. Olha aqui, vocês estão entendendo, pessoal? Se você, igreja, continuar atrelado ao ódio a Israel, se você continuar mais parecida com o Esaú do prato de lentilha do que com o Esaú da reconciliação, você não vai entrar na herança. E se você não estiver com Jacó, você não vai entrar de jeito nenhum. Porque a herança foi dada a Jacó, a herança não foi dada para Esaú. Esaú só tem direito à herança se se reconcilia com Jacó. A igreja só tem direito à sua herança em Yeshua se abraçar sua identidade de enxertada em Israel, aproximada da comunidade de Israel, co-herdeira, co-participante com os santos de Israel. A herança da igreja depende da reconciliação, de entrar na herança de Israel. Põe aqui, vamos lá. Não será aquela igreja que se alegrou com o sofrimento de Israel
e não vai ser aquela igreja que vai entrar na herança que se julgou superior a Israel. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o Israel espiritual, nós temos a fé dos profetas, nós somos a detentora das profecias do Apocalipse. A escatologia cristã toda se baseia o quê? No arrebatamento. Tudo é no arrebatamento. É muito bonito estudar escatologia só estudando Daniel e Apocalipse. O que você faz com Isaías, Ezequiel e Jeremias, que profetizam a restauração de Israel, que profetizam o encontro de Esaú e Jacó? O que você faz com isso? O que você faz com 1000 anos do Messias reinando e as nações subindo a Jerusalém para aprenderem a Torá de Deus com os judeus? O que você faz com profecias que falam que 10 gentios pegarão no tzitzit de um judeu e vão falar com ele, nós vamos com você porque temos visto que Deus é com você, ensina-nos a lei do teu Deus. Você joga fora. Porque se a sua escatologia se baseia em sair daqui e morar no céu e deixar o pau quebrar aqui embaixo, você joga os profetas fora no lixo. Isso não é escatologia bíblica. A escatologia bíblica envolve a reconciliação de Esaú e Jacó e a reconciliação de Israel com a igreja. Aí sim, vamos todos entrar, Israel e a igreja. Israel e as nações, vamos entrar na herança profética. Vamos entrar no Shabat, que o autor de Hebreus fala lá, ainda resta um Shabat para o povo de Deus. É isso que o sábado me ensina, é o Shabat milenar, é o descanso que Deus tem preparado para nós. Juntos, Israel e a igreja, Israel e as nações, Jacó e Esaú juntos. Os rabinos enxergaram isso, lá no Gênesis eles viram isso. Os dois mundos, voltando a ser um. Essa comunidade que rejeita e odeia Israel, seja cristão, você pode ser presbiteriano, batista, assembleano, quadrangular, fala aí, o que você quiser. Se você não fizer parte desta igreja, que apoia, que entende, que se une a Israel, você não vai entrar na herança de Deus. A igreja não foi criada em Atos capítulo 2. A palavra eclésia, traduzida no grego para igreja, transliterada para o grego para igreja, existe dezenas de vezes no Antigo Testamento, referindo-se à comunidade de Israel. Deus restaura a sua igreja primordial, que é Israel, e faz com que nações, através de Yeshua, entrem nessa comunidade já escolhida por Deus, lá em Gênesis capítulo 12. A igreja nasceu, foi lá em Gênesis 12, não foi em Atos 2. Difícil, né, irmão? Lidar com esses... São fortalezas que impedem o seu entendimento. Tem que começar a repensar a sua forma de ler a Bíblia. Não vai entrar, Esaú do prato de lentilha não vai entrar na herança. A igreja que se reconcilia com Israel será aquela que vai entrar no tabernáculo de Jacó, o qual vai ser restaurado quando Israel for abençoado pelo sol da justiça. É promessa Deus restaurar o tabernáculo caído de Jacó, o tabernáculo caído de Davi, e o tabernáculo representa a missão sacerdotal de Israel para o mundo. Esse tabernáculo está caído, esse tabernáculo está cheio de brecha, mas ele vai ser restaurado pelo sol da justiça. Esaú vai se reconciliar conosco, ele vai restaurar o nosso tabernáculo, ele vai restaurar o nosso chamado, ele vai restaurar a nossa herança, e vamos abrir as portas para você entrar. E só vai ser abençoado, só vai entrar na herança quem entrar nesse tabernáculo. A Torá profeticamente fala que Jacó, quando foi para Canaã, armou o quê? Tendas. Armou tendas, pessoal, para o rebanho. Construiu tendas para ele. Por isso que o local que ele morou chamou Sucot. Isaías... Desculpa aqui, mas eu vou ter que ler para você. Isaías capítulo 4. Meu irmão, você tem que ouvir isso. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Eu não li isso em lugar nenhum, pessoal. Preste atenção. Esse tabernáculo de Israel. Os cristãos leem, né? Restaurarei o tabernáculo caído. O camarada acha que é negócio de louvor 24 horas. Não tem nada a ver com louvor, meu irmão. Isso tem a ver com a missão profética de Israel de abençoar o mundo novamente.
de agregar, de refugiar as nações do mundo. Olha o que Isaías aqui escreve, falando desse tabernáculo de Israel. Mas o tradutor matou aqui, rapaz. Que coisa, eu vou te falar, a tradução realmente é um problema. Estuda hebraico, meu irmão. Estuda hebraico. Aprende a ler no original, porque você vai descobrir um outro mundo. Olha aqui, Isaías capítulo 4, verso 5. Criará o Senhor, olha a profecia, hein? Por isso que escatologia tem que ter Isaías. Olha as promessas para Israel aqui, ó. Criará o Eterno sobre o monte Sião e sobre todas as suas... O que está escrito aí? Assembleias. Sabe o que é no original? O que é no original? Micreia, licroto, festa de Israel, Micrei Kodesh, festa. Nesse dia, Deus vai criar sobre o monte Sião e sobre as festas que estarão lá sendo celebradas, e espero que você faça parte delas. Deus vai criar em Sião uma nuvem de dia e fumaça e esplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma rupá e uma sucá, uma tenda, um tabernáculo, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Quer saber como eu enxergo esse texto aqui para os dias de hoje? Se a igreja não entrar nesse tabernáculo que Deus está criando em Sião, a igreja não vai suportar os dias que nós estamos prestes a viver. Você acha que está difícil? Você não faz ideia do que está por vir. Você acha que o mundo está distante, está inimigo da lei de Deus? Você acha que o mundo está mais promíscuo? Você não sabe o que está por vir, pessoal. E se a igreja não se refugiar no tabernáculo de Jacó, que estará em Sião, não vai estar na Alemanha, não vai estar na Suíça, não vai estar nos Estados Unidos, estará em Sião. E sobre as festas que o povo celebra, Deus vai estabelecer a sua sucá, a sua proteção. E ali estarão protegidos da chuva e do calor. Calor fala de adversidade, de provação. Fique de pé que você vai ler comigo aqui o texto que os apóstolos citaram quando entenderam a entrada do não-judeu profeticamente, a reconciliação profética dos não-judeus junto com Jacó, junto com Israel. Os apóstolos citam Amós capítulo 9, para mostrar para quem não é judeu, que é a questão de tempo, a entrada dele no tabernáculo de Davi. As nações vão se reconciliar com Jacó, através de Yeshua. E o tabernáculo de Davi será bênção para as nações. Não será peso, não será opróbrio, será luz para as nações. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como ele era nos dias da antiguidade. Para quê, pessoal? Para quê? Para que Israel possua o restante de Edom. Quem é Edom? Roma. O cristianismo é Roma. E só Israel com o seu tabernáculo restaurado. Para que Deus vai restaurar o nosso tabernáculo? Para que nós possamos o quê? Correr de encontro a Esaú. Nós possamos ir lá em Edom e falar: Edom, essa é a sua fé. Edom, estou de braços abertos para te aceitar de novo. Edom, eu te perdoo. Edom, restaura as suas raízes. Deus vai restaurar o nosso tabernáculo para que nós possamos possuir o restante de Edom. O que é restante, hein? Aqueles que vêm de Edom, aqueles que vêm do sistema do cristianismo romano, mas que querem se reconciliar com Israel. Este é o restante de Edom. E quem mais vai entrar no tabernáculo? Só o restante de Edom? O remanescente de Edom? Não. E
todas as nações pelas quais são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Nações, pessoas que não estão se sujeitando a nenhum sistema religioso de homem, mas que tentam adorar a Deus sem as religiões dos homens. Deus sabe onde você está, Deus sabe onde você se encontra, e o tabernáculo de Davi vai servir para você também, para você vir, para você entrar e ser abençoado. O tabernáculo restaurado de Davi vai possuir o restante de Edom. Aqui ó, se é restante, tem uma parte aí que vai ficar de fora, não tem? Já está de fora. É o remanescente de Edom que entra, quem quer se reconciliar. E todos que são chamados pelo meu nome, as nações, diz o Senhor, que faz essas coisas. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, o teu Deus. Pessoal, isso que Amós viu é o reino do Messias. Isso que Amós viu é o reino de Yeshua. Isso que Amós viu está sendo implantado pela restauração de Israel e a função sacerdotal de Israel perante as nações. Eu declaro para você em alta e clara voz, o tabernáculo de Davi não está mais caído, pessoal. Não está. Já foi o dia que a nossa casa estava assolada, desolada. Já foi o dia em que estávamos só ao oriente do Jaboque. Estamos sendo reconciliados. Isaú está se revelando a cada dia ao nosso povo. E o nosso tabernáculo está sendo restaurado. Yeshua, quando ressuscitou, apareceu a muitos durante 40 dias, esteve com os discípulos. E comendo com eles um dia, Atos 1:4, determinou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João batizava com água, mas vocês serão imersos no próprio Espírito de Deus. Quando ouviram aquelas palavras de Yeshua, perguntaram para ele, mestre, Senhor, é nesse dia, quando nós formos batizados com o Espírito, vai ser nesse dia que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? De onde eles tiraram essa imagem? Ou seja, Yeshua quis falar para ele, eles acharam que era o final de tudo, né? Vamos ser cheios do Espírito. Aí o que eles pensaram? Então é agora. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que o nosso tabernáculo vai ser reerguido? É agora que nós vamos agrupar as nações de novo? É agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? O que Yeshua falou? Tolos. Vocês não sabem que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem matéria, que o reino de Deus é espiritual? Que Deus não tem nenhuma nação de sua preferência, mas que depois de Yeshua, este veio para toda a humanidade. Todo o que lhe proclama o nome é salvo. Deus não tem mais preferência de nação alguma. Foi isso que Jesus respondeu? Foi isso que Yeshua respondeu? Yeshua tirou a promessa? Yeshua anulou Isaías? Yeshua anulou Amós 9? Nunca. Yeshua diz, olha, o negócio é o seguinte, não compete a vocês saberem a hora. Que vai acontecer, vai. Só que vocês não vão saber a hora. Mas, vocês vão receber poder. O que ele está falando aqui? O dia e a hora e o momento onde esse tabernáculo será restaurado e o reino será restaurado a Israel, eles não sabem. Mas eles vão o quê? Por antecipação, eles vão chamar esse dia à existência. Como? Mas vocês vão receber poder.
Gente, as pessoas não entendem. Todo mundo cita Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O povo sabe isso de cor. Só que esse aqui é a receita para o que acontecer. Leia o verso anterior. É agora que vai restaurar o reino para Israel? Não. Mas para vocês verem o reino de Israel acontecendo, vocês têm que passar por isso aqui, ó. Vocês vão receber poder. E vai vir o Espírito Santo sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria também. É a fórmula para que o tabernáculo caído seja o quê? Restaurado. Para que a missão sacerdotal de Israel seja restaurada. Estão entendendo? O reino será restaurado a Israel. Deus prometeu, Yeshua disse que a data não saberíamos, mas conseguiríamos viver e chamar à existência esse dia através da nossa própria vida, sendo cheios do Espírito de Deus. Então eu digo, o tabernáculo não está mais caído, porque eu hoje e você, nós somos cheios do Espírito de Deus, e nós somos testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra, que Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi, e há lugar para todos debaixo das suas asas. Amém? Eu termino dizendo, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.